Oi pessoal, aqui é a Juliane e conforme prometido eu vou trazer aqui para vocês qual a estratégia que eu apliquei aqui no Instagram que fez com que eu tivesse maior assertividade, né? Uma estratégia de anúncios que eu vou trazer para vocês. Bom, então eu quero que vocês passem a entender o porquê que eu fiz isso e como eu fiz e aplicar para o seu negócio. Então isso é bem interessante. Então a primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar aqui o conteúdo com vocês. Bom, então eu não sei se vocês lembram, né, ou já me acompanham lá nos stories do Instagram, eu tinha publicado esses dois conteúdos, essas duas imagens. E aí eu coloquei 7 formas de atrair clientes na advocacia, que o tema era esse. E aí estava aqui o tema marketing jurídico e perceba que aqui no primeiro eu utilizei a estratégia de colocar o link, né, para a pessoa ser direcionada para onde eu queria, organicamente, ou seja, sem pagar. Eu utilizei a opção de link no Instagram, a pessoa clicava aqui e era direcionada para o meu site. E no mesmo dia eu publiquei esse outro conteúdo no Instagram, que na verdade é o mesmo. Só que perceba aqui, né, qual que é a diferença. Você vai falar, Juliana, esse aqui tem o link e esse aqui não. Mas por que eu fiz isso? Bom, e aí no mesmo dia, né, eu fiz uma pergunta aqui no Instagram. Né, eu coloquei assim, ó, vocês notaram que existem dois stories, né, deste conteúdo aqui? Aí não foi erro, porque a gente sabe que muitas vezes algumas vezes a gente sobe conteúdo nos stories e o próprio Instagram duplica aquele conteúdo, né? Vai duplicado, por exemplo, um vídeo, aí ele fica, né, duplicado o mesmo conteúdo. E aí eu coloquei, não foi erro, tem um motivo estratégico aqui. Bom, então eu coloquei, você quer saber o porquê? E aí várias pessoas comentaram que sim, então eu resolvi fazer esse conteúdo aqui. Bom, então a diferença é que um tem um link aqui para o meu site, as pessoas clicavam, então eu queria aproveitar organicamente para as pessoas, né, que se interessavam, clicava para o meu site e depois eu fiz esse conteúdo. E por que que eu fiz isso, né? Coloquei os dois conteúdos iguais. E aí, qual que foi a estratégia essa, Juliana? Me conta que logo eu tô curiosa. Bom, então, como eu disse, eu fiz esse outro conteúdo sem o link, por quê? Porque quando você coloca o link, o Instagram não te dá a opção de turbinar essa publicação. Bom, e a gente sabe que os stories têm um alcance bom, né? E simplesmente, dependendo do seu conteúdo, claro que isso aí você vai testar. Mas dependendo, né, a gente tende a ter um bom desempenho nos stories do Instagram, né, para anúncio. Então é importante você testar aí para o seu negócio. Por isso que eu fiz dessa forma e tive um bom resultado. Então, o que a gente fez? Em vez de fazer, por exemplo, um anúncio para feed, né, ali, por exemplo, no Instagram, no Facebook, que seja, eu fiz um conteúdo que era um anúncio para aparecer apenas nos stories do Instagram. Gente, né? Então a gente sabe que as pessoas consomem muito stories, né, consomem esse tipo de conteúdo e fazer anúncio para cá tende a ter um bom resultado. Como eu disse, claro que nada é certo, né? Não é cravado, né? Não é porque eu tô falando isso que você vai muitas vezes poder fazer esse tipo de estratégia, desenvolver e falar, Juliana, não tive um bom desempenho. Claro que isso vai levar em conta uma série de questões, inclusive se você escolher o público certo, se o seu conteúdo é interessante, mas fazer anúncios para os stories tendem a ter um bom resultado. Então é para você testar aí, tudo é teste. Bom, então eu coloquei, né, sem aqui o link e simplesmente cliquei aqui, turbinar essa publicação, porque agora sim o Instagram liberou essa opção para mim. Se eu tivesse colocado o link, como eu testei, ele não libera. Bom, e aí o que eu fiz, né? Turbinar a publicação e aqui é só seguir o passo a passo. Claro que para você fazer esse anúncio aqui, turbinar essa publicação, você tem que estar sua conta integrada com uma página no Facebook para você utilizar a parte de anúncio, da gerenciador de anúncios lá. Bom, então, se você tem isso, tá tudo ok, você vai só seguir adiante. Então, você pode escolher mais visita ao perfil, mais acessos ao site, mais mensagens. No meu caso, eu escolhi mais acessos ao site. E aí eu coloquei o meu site, que é www.julianesouza.com.br. Aí depois você vai escolher o público, que pode ser automático, deixar o próprio Instagram escolher para você, ou você pode criar o seu, que foi o meu caso. Então eu coloquei criar o meu público. Vou em avançar, né? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou escolher o interesse desse público, para quem vai ser direcionado. Então é importante você parar um tempo aqui para poder analisar. E aí eu fui analisando o que poderia ser interessante para esse público que eu queria simplesmente impactar. Então é importante você também parar um tempo aqui para estudar. Como eu disse, para você ter um bom desempenho no anúncio não depende de uma única coisa. Não adianta apenas publicar um conteúdo ruim aí nos stories ou você não direcionar aqui o público certo. Então tudo isso aqui vai contar.
Então eu escolhi aqui o público que eu queria. Você vai escolher a localização também, tá vendo? O público você vai escolher por interesse, a localização, você pode dar um nome, a faixa etária também você escolhe, simplesmente clicar e aí você vai lá e escolhe. Orçamento e duração, você pode escolher, é só arrastar aqui, ó, escolher orçamento, ó, por dia, duração, quantos dias, vai em avançar e ele vai te dizer, ó, Juliane, 5 dias você vai gastar R$30. Tá vendo? Não é caro para você anunciar e tem uma assertividade muito boa, como eu falei nos stories do Instagram. E aí, simplesmente, né, depois de todo o processo, você vai conferir aqui o seu anúncio, ele vai te dar uma prévia, né, para você ver como é que vai ficar. E aí, turbinar story. Ou seja, gente, tudo de bom. Testa aí para vocês essa opção de turbinar o seu stories e direcionar para o público que você acha que tem interesse, né, nesse tipo de seu de conteúdo. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é que para ter resultado, né, com marketing digital, aqui nas redes sociais, tudo depende de um processo bem definido, um passo a passo. Então, você vê que, na verdade, é um conjunto de ações e estratégias que vão te ajudar a ter resultado. Isso eu estou falando sobre planejamento, conteúdo, né? Depois você pensar que tipo de conteúdo é interessante para o seu público, estudar o público e como você também desenvolver estratégias para anúncios, para ter assertividade, para potencializar os seus resultados. E uma das formas, né, que eu estou trazendo para vocês, para você testar, é essa. Bom, então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. É só acompanhar aqui os e-mails que eu sempre estou trazendo conteúdo e nas redes sociais também. E também no meu site, que tem sempre conteúdo por lá, inclusive no YouTube. Gente, eu estou em todas as redes sociais. E também no LinkedIn. Bom, então a gente se vê no próximo vídeo e até lá.